Fala, meu amigo, fala, minha amiga, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. E a pergunta que não quer calar: será que vai ter o concurso da Polícia Militar em 2024? Essa é uma dúvida de muitos. Mas você que é antenado, está estudando, já está nos acompanhando aqui já faz algum tempo, você não pode ter essa dúvida se estudar ou não estudar. O fato é o seguinte: o concurso terá que acontecer. Então, sem mais delongas, vamos continuar o nosso estudo, continuar a nossa preparação, porque aqui o concurseiro, aquele que vai fazer o concurso da PM, sai na frente. Sem mais delongas, vem comigo, vamos para o nosso conteúdo de hoje, de raciocínio lógico matemático. E para falar de lógica, a gente tem que falar primeiro de proposição. O que é proposição? São frases propriamente, né? São palavras que expressam um pensamento. E pode ser uma frase ou pode ser um símbolo. Então, aqui um exemplo de uma frase, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aí nós temos proposição simples e proposição composta. A proposição simples, ó, o Brasil está localizado na América do Sul. Então, eu sei que isso é uma frase e que é uma frase que é verdadeira. Se é uma frase que é verdadeira, a proposição eu sei que ela vai ter um valor. O que eu tenho que saber de proposição? Proposição geralmente vai ser uma frase ou um símbolo que vai ter um valor. E o valor lógico só pode ser verdadeiro ou falso, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa aqui é uma preposição simples. Por quê? Eu gosto de analisar, não necessariamente dessa maneira, mas eu já vou passar um bizu para vocês. Quando eu sei que só tem uma proposição e quando eu sei que só tem mais de uma proposição, eu olho para o verbo. Ah, mas é português, professor? Sim, é português. Então, aqui, ó, nós temos aqui o verbo ser, estar, né? Então, um verbo apenas. Eu tenho uma proposição, tá? Uma proposição. Agora, por exemplo, se eu tiver aqui mais de um verbo, o exemplo aqui dessa frase, ó. Olha aqui. O Brasil está localizado na América do Sul e é um país enorme. Olha aqui, mais um verbo. Então, eu tenho aqui o verbo ser, estar também, né? E aqui ser, estar também. Eu tenho dois verbos, aí eu vou ter uma proposição composta, tá? Então, isso é importante. Por quê? Proposição simples é aquela que eu tenho um verbo. Proposição composta são mais de um verbo. Agora, pode acontecer, no caso de não ter verbo, aí pode acontecer de ser um símbolo. Por exemplo, 2x mais 4 é igual a 8. Tem igualdade? É proposição, tá, pessoal? Então, proposição pode ser um símbolo também. O símbolo, uma equação, nada mais é do que uma proposição. E isso pode acontecer. Isso pode acontecer, normalmente. Porque está dentro das proposições lógicas. Beleza? Tranquilo? E aí, falando das proposições, a gente tem que saber... Pode falar, Luiz. Fala, sargento. Boa tarde. Beleza, boa tarde. Quando, igual o exemplo que o senhor deu aí, 2x mais 4 é igual a 8. Quando tem x, né, quando tem letra, ela é uma proposição fechada ou aberta? Então, aí é que tá. Ali, como tem uma igualdade, a gente consegue saber um resultado, vai ser uma proposição fechada, beleza? Uma proposição aberta é aquela que a gente vai ter, por exemplo, o sinal de maior e menor. Aí vai ser aberto, porque qualquer valor lógico ali pode tornar ela verdadeira ou falsa. Beleza? Mas o que eu quero que você analise nessa questão de equação é: apareceu igualdade, é proposição. Agora, se simplesmente aparecer isso aqui, ó, 2x apenas, isso não é proposição. Beleza? Beleza. Valeu. Safou a dúvida? Então vamos lá. Aí existem... Fala, Ravik. Sargento, mesmo que seja qualquer uma dessas situações que o senhor passou aí, para ser
proposição, então, tem que ter no final o sinal de igual e um total? Não necessariamente precisa de um total. Porque, por exemplo, digamos que tem aqui, ó, 3 mais 4 é igual, pode colocar um X aqui, por exemplo. Não precisa, você fala o quê? Ter aqui a igualdade da resposta certa? Ou tem que ter qualquer outro termo depois da igualdade? É isso que você perguntou? Não, a dúvida é só se precisa ter esse sinal de igual aí, mesmo que depois tenha letra ou número. Então, qualquer outro termo que eu tiver depois da igualdade torna isso aqui uma proposição, tá? O que torna ela uma proposição é sinal de igualdade, um termo igual a outro. Isso torna ela uma proposição. Agora, pode acontecer isso aqui, ó, 3 mais 4 igual a 8. A gente sabe que isso aqui é uma proposição, mas é uma proposição o quê? Falsa. Entendeu? Mas é uma proposição. Não deixa de ser uma proposição. O que torna ela proposição é termos igualado a um outro termo, tá? Mas não é muito comum, não se prendam muito à expressão numérica, porque não é muito comum em lógica cair expressão numérica, tá? Não é muito comum. É mais comum cair frase. As frases que são muito mais comuns, tá bom? Mas, de qualquer jeito, vocês já sabem aqui. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque, teoricamente, na hora de se fazer um exercício ali de marcar V e F, de fazer qual das alternativas abaixo é verdadeira, geralmente eles gostam de colocar assim, 2x mais 4 é igual a tanto. Isso é proposição? Isso não é proposição? Aí eles gostam de perguntar dessa maneira. Então, por exemplo, aqui, ó, o que não é proposição? Isso aqui, a gente tem que decorar isso aqui, ó. Uma frase interrogativa. Então, frase interrogativa, eu não estou propondo algo, eu estou perguntando algo. Apesar de ter verbo, eu tenho um ponto de interrogação, então eu não estou propondo, eu estou perguntando. Qual é o seu nome? Não é uma proposição. Isso é matéria de prova, inclusive, tá, pessoal? Cai demais em concurso. Ó, eles colocam lá desse jeito. Qual dentre as alternativas abaixo não é uma proposição lógica? Aí você vai ter que saber isso aqui. Frase interrogativa, não é proposição. Frase também exclamativa, que tem um ponto de exclamação lá no final, não é proposição. Frases imperativas, que é aquela que dá ordem, né? Fique calado, cale a boca. Tudo isso são frases que não são proposições, tá? E aí nós temos outra também. Frases sem verbo, como eu falei com vocês. O livro de receita. Poxa, é uma frase que não faz sentido para a gente. Então, é uma frase sem verbo, o verbo expressa ali uma ação, então a gente não consegue achar aí o que está sendo proposto. Logo, isso não são preposições, tá? Anotem isso, que é extremamente importante, é matéria de prova. Frases que não são proposições. Tá legal? Vamos continuar, então. E se esse conteúdo foi importante para você e te ajudou de alguma forma, não deixe aí de dar o joinha, dar o gostei para o vídeo. E se você não é inscrito em nosso canal, não custa se inscrever em nosso canal, ativar os sininhos e compartilhar com mais um amigo. Isso nos ajuda e nos motiva também. Fico por aqui. Obrigado.